A Palavra de Deus. Hoje falaremos das 5 maldições que provocam o adultério. Vamos explorar o que a Bíblia diz a respeito e como esses ensinamentos podem ser aplicados às nossas vidas hoje em dia. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e reflexão enquanto exploramos as maldições que a Bíblia menciona em relação ao adultério. Se você quiser saber qual é a pior de todas essas desgraças que acontecem ao cometer esse ato tão atroz, permaneça até o final do vídeo, pois, como menciona a Sagrada Palavra, a última é a mais nefasta das consequências e se você continuar com esses atos, Jesus não te perdoará. É hora de começar a tomar as rédeas da situação se quiser entrar no reino dos céus. Antes de nos aprofundarmos nas maldições do adultério, é importante entender o que significa para Jesus o adultério. O adultério é definido como a infidelidade conjugal, ou seja, quando uma pessoa casada tem relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge. O ensinamento do Evangelho considera o adultério como um pecado grave que viola o sacramento do matrimônio. A Bíblia proíbe claramente o adultério no 7º mandamento, e não adulterarás, ou Êxodo 20 versículo 14. Esta proibição indica que o significado do adultério era bem compreendido na época em que a lei foi dada. Sem mais delongas, vamos começar esta jornada pelas maldições do adultério conhecidas na Bíblia. Corrupção da alma. A razão número 1 das maldições do adultério, de acordo com a Bíblia, é a corrupção da alma. Refere-se à contaminação moral e emocional que ocorre na pessoa que comete adultério. Provérbios 6 versículo 32 menciona que quem comete adultério é desprovido de entendimento e corrompe sua alma. Esta maldição baseia-se na ideia de que o adultério pode parecer divertido e belo no início, mas suas consequências serão sempre amargas para aqueles que se deixam envolver. Cegueira espiritual. O adultério sempre começa como uma aventura, e durante a primeira etapa, tudo parece ser cor-de-rosa. No entanto, este pecado engana e impede a pessoa de ver o grave erro em que se encontra. A pessoa adúltera sempre acaba perdendo, seja pela descoberta, pela perda de confiança ou até mesmo pela desintegração da própria família. Fuga de bênçãos na família. O adultério é considerado uma traição à instituição do casamento e à família, que é um tesouro valioso para Deus. Esta maldição está relacionada à ideia de que o adultério leva à perda de bênçãos e proteção divina para a família. A disfuncionalidade matrimonial surge, o tempo que deveria ser dedicado entre os cônjuges e a família é perdido, e é aí que as bênçãos, tanto econômicas quanto espirituais, começam a escapar. Castigo divino. Aqui falamos sobre o castigo divino que pode recair sobre aqueles que cometem adultério. A Bíblia menciona que os beijos da mulher infiel são uma armadilha sem fim, e Deus não deixa impune aqueles que se envolvem com ela. Provérbios 2 versículo 21. Esta maldição está relacionada à ideia de que o adultério pode levar a pessoa ao seu próprio castigo divino, transformando a infidelidade em dor e amargura. Perda de tudo. Chegamos à pior maldição sobre cometer adultério, que é a perda de tudo. A Bíblia menciona que ninguém deixa o cônjuge por algo melhor, mas sim por algo mais fácil. Há danos irreparáveis nos casamentos, mesmo dentro da comunidade cristã, relacionamentos que uma vez foram destruídos por causa da infidelidade e terminaram em divórcio. Um bom conselho é não jogar fora aquilo que um dia foi a melhor decisão de sua vida. Não arruine seu casamento, ao contrário, cuide desse jardim todos os dias e colherá os melhores anos ao lado da pessoa que escolheu amar. O amor sempre será uma decisão ou não há amor que acabe, o que realmente acaba é o desejo de continuar tentando. Toda pessoa que está no adultério ou considerou estar nele deve se arrepender, sair dessa situação, buscar restauração e reparar o dano causado. Para concluir, é importante lembrar que o casamento é um compromisso para toda a vida, um pacto diante de Deus. Quando duas pessoas se casam, prometem estar juntas até que a morte as separe. Mateus 19 versículo 5. O adultério vai contra o casamento e, claro, é pecado aos olhos de Deus. O adúltero não herdará o reino dos céus. No entanto, embora a Bíblia condene o adultério e a fornicação, muitos crentes vivem nesse pecado. Infelizmente, muitos lares foram destruídos pela infidelidade, e as crianças são as mais afetadas. É importante refletir sobre esses ensinamentos e considerar como podemos aplicá-los em nossas vidas. Se você já experimentou as maldições do adultério, é fundamental buscar o perdão, a cura e a restauração por meio da fé e do arrependimento.
As consequências do adultério são devastadoras, e Deus deseja que o adúltero deixe essa prática pecaminosa, pois a maldição o perseguirá nesta vida e na vida futura. Portanto, aquele que está cometendo adultério deve se arrepender de seu pecado e voltar-se para Deus. Aqui estão algumas passagens bíblicas sobre o arrependimento para que você tire suas próprias conclusões. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 versículo 9. Então Jesus disse à mulher acusada de adultério: "E nem eu te condeno, vai e não peques mais." João 8 versículo 11. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mancha, porque aos devassos e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13 versículo 4. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios 7 versículo 3, 4. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, ou buscai a justiça, corrigi o opressor, ou defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1 versículo 16, 18. Obrigado por se juntar a nós hoje enquanto exploramos as maldições do adultério de acordo com a Bíblia. Espero que este vídeo tenha sido informativo e útil para você. Nos vemos no próximo vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos, familiares e todos aqueles que precisam da palavra. Obrigado, Deus te abençoe e que nosso Senhor Jesus Cristo te proteja. Amém.